E olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam sobre cada um de vocês. Eu sou o pastor James Oliveira, pastor da Igreja Palavra da Fé, sede Ministério Bispo Rondinelli Prachetes. Hoje nós estamos com o nosso segundo episódio, mais um episódio do nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E trataremos de um tema muito debatido na sociedade e que deveria também, pastora, ser mais debatido dentro das igrejas. A homossexualidade e o que a Bíblia ensina sobre isso. Queremos deixar claro que desde o início nossa abordagem será pautada na palavra de Deus. Não estamos aqui para atacar, para desrespeitar ninguém, mas sim para compartilhar a verdade bíblica sobre este assunto. E para falar sobre esse tema tão polêmico, tenho o prazer de dividir esta mesa uma vez mais com minha esposa, pastora Adriana Oliveira, pastora também da Igreja Palavra da Fé. A paz, pastora? A paz, pastor James, a paz, queridos irmãos. O Evangelho é uma mensagem de transformação para todos nós. Todos temos áreas das nossas vidas que precisam ser moldadas à vontade de Deus. E o nosso objetivo aqui não é condenar pessoas, mas apresentar o que a Bíblia diz e como Deus nos chama para viver de acordo com o seu plano. Então convidamos vocês a nos acompanhar com o coração aberto para a palavra do Senhor. Abra o seu coração, abra a sua mente para que a mensagem chegue até você da forma que através do Espírito Santo nós planejamos o nosso coração. E vamos começar entendendo qual foi o plano original de Deus para a humanidade. Lá em Gênesis 1:27, a Bíblia nos diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E no capítulo de número 2, verso 24, ele estabelece que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. E isso significa que Deus tem um propósito claro para a sexualidade humana, pastora. E quando olhamos para a Bíblia, encontramos passagens que falam especificamente sobre a prática homossexual. Em Romanos capítulo 1, do verso 26 a 27, o apóstolo Paulo explica que aqueles que rejeitam a vontade de Deus acabam se entregando a paixões desordenadas. Em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10, ele também lista diversas práticas pecaminosas, incluindo a homossexualidade, e afirma que aqueles que vivem dessa maneira não herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem desta maneira não herdarão o reino de Deus. Isso mostra que a homossexualidade, assim claro como outros tantos pecados, não está de acordo com a vontade de Deus. Mas é importante lembrar, irmãos, que a Bíblia nunca ensinou ódio ou rejeição às pessoas. Muito pelo contrário. A Bíblia, a palavra de Deus, convida a todos a viverem uma verdadeira transformação. E isso é fundamental. A Bíblia não apenas aponta o pecado, mas também oferece uma saída. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, em Cristo qualquer pessoa pode ser transformada, independentemente do passado ou das lutas que enfrenta. Meus irmãos, não se aprisione no passado. Não pense que as lutas que você teve no passado são capazes de impedir a transformação que o Evangelho tem para a sua vida. E vemos também, pastor, ao longo da Bíblia, muitos exemplos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo poder de Deus. O Evangelho não chama ninguém para viver da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito, mas para viver em novidade de vida. E quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, verdadeiramente, ela passa a buscar santidade em todas as áreas da vida, incluindo, claro, a área sexual. E há testemunhos de pessoas que viviam nessa prática e decidiram abandonar esse estilo de vida para seguir a vontade de Deus. Algumas delas falam sobre como no começo foi muito difícil, mas que encontraram verdadeira paz e intimidade com Cristo. Isso nos ensina que não se trata apenas de deixar uma prática, mas de experimentar um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Relacionamento profundo e verdadeiro com Deus é a chave para que você tenha a sua vida transformada. Agora, pastora, nós sabemos que algumas pessoas podem ter dúvidas ou até mesmo objeções sobre este tema. Afinal, é um tema polêmico. E um dos argumentos mais comuns que nós ouvimos é: Jesus nunca falou sobre a homossexualidade. Mas será que isso é realmente verdade, pastora?
Não é, pastor James. Jesus afirmou claramente o plano de Deus para o casamento. Em Mateus 19, dos versos 4 a 6, diz que Deus criou o homem e a mulher para se unirem. Ele reafirmou o padrão bíblico. Além disso, como cristãos, cremos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, não apenas as palavras em vermelho. Então, o que os apóstolos ensinaram faz parte da mensagem de Cristo também. Para você que não se lembra, as palavras em vermelho são as palavras ditas pela boca santa do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra frase, pastora, que a gente ouve muito é: não devemos julgar. Mas, meus irmãos, quando Jesus disse isso em Mateus 7:1, ele estava falando sobre hipocrisia, não sobre a necessidade de ensinar a verdade. A própria Bíblia nos chama a exortar uns aos outros em amor e a ensinar o caminho correto. Sim, e também ouvimos que amar é aceitar tudo. Meus irmãos, realmente amamos alguém. Se realmente amamos alguém, queremos o melhor para essa pessoa, claro. E o melhor é viver conforme a vontade de Deus. O amor verdadeiro não significa provar tudo que a pessoa faz, mas sim apontar para a verdade que liberta. Por isso, tome cuidado com o evangelho que diz que Deus é amor e só amor. Não se esqueça, Deus é um Deus de justiça. Então, para resumir, a Bíblia ensina que a prática homossexual não está dentro do plano de Deus, mas ao mesmo tempo, o Senhor nos convida à transformação e oferece perdão e graça para todos aqueles que desejam segui-lo, pastora. E nós queremos deixar uma mensagem para todos aqueles que talvez estejam lutando com essa questão. Deus ama você. Ele deseja que você o conheça profundamente e viva segundo os propósitos dele. Se você sente no seu coração um desejo de buscar a Deus, saiba que ele está de braços abertos para transformar a sua vida. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. O nosso Deus é um Deus que te dá uma segunda chance, mas não deixe para aproveitar a chance que Deus está te dando hoje, uma vez mais, talvez no seu caso, para depois. Aproveite agora este momento. Eu queria orar por você, eu e a pastora Adriana vamos orar pela sua vida agora, para que Deus te traga entendimento, libertação e transformação, a transformação que você precisa. Então fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Senhor, meu Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua santa e gloriosa presença, Pai. Intercedemos por todos aqueles que nos ouvem agora, que nos assistem agora, e te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor retire toda a cegueira espiritual, que o Senhor abra o entendimento dessas pessoas para a sua santa e gloriosa vontade. Afinal, a tua vontade para aqueles que vivem segundo o seu propósito é boa, perfeita e agradável. E esta vontade, Pai, que nós desejamos sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Você que crê, diga amém. Amém. Pastora, chegamos ao fim de mais um dos nossos episódios e é um tema de verdade polêmico, mas nós precisamos parar. Você que é pregador do Evangelho, você que é ministro do Evangelho de Deus, pregue o Evangelho de Cristo. Não pregue o Evangelho que se molda à sociedade, que se molda à vontade daqueles que vivem em iniquidade. Pregue o Evangelho. Assim, você vai ajudar o reino a ser povoado e vai evitar que muita gente desça ao inferno. Exatamente, pastor James. E você, querido irmão, pense, sempre ouço falar que Jesus está voltando, não sei se isso é verdade sim, acredite, ele está voltando, não sabemos quando, mas se tome uma posição agora, se decida hoje a segui-lo, porque se ele voltar neste momento, comece a ter a consciência de para onde eu irei, será que serei acolhido ou não? O que eu faço é certo, é errado. Siga o Evangelho de Cristo. Você não tem nada a perder, pelo contrário, só a ganhar. Aproveitando aqui a frase da pastora, as palavras da pastora Adriana, se Jesus Cristo voltasse agora, pelas práticas que você tem aplicado na sua vida, para onde a sua alma iria? Reflita sobre isso. Que Deus fale mais ao seu coração, que a sua vida seja mais que abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastora, chegamos ao fim de mais um episódio.
Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos e semana que vem tem mais. Tem mais. Muito obrigada pela oportunidade, Pastor James. Obrigada, queridos irmãos, por nos acompanhar e ficar conosco até este momento. Semana que vem tem mais um episódio. Até a próxima. Que Deus os abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus.